E eu queria aqui, com muita honra, e eu falo como coordenador aqui do NECO, do Núcleo de Estudos do Corinthians, então, nesse caso, estou falando em nome do Departamento Cultural do Corinthians, dizer da extrema honra de te receber e convidar para subir aqui o professor Plínio Nabriola Negreiros. Uma salva de palmas. Vou passar a palavra para o professor e desde já, mais uma vez, como eu te falei, agradecendo a tua presença atrasada, muito atrasada, como o senhor disse, 23 anos de fila para poder estar aqui apresentando o seu trabalho e te deixar à vontade, não só para essa apresentação, mas já te pedir aqui para nos orientar, para nos ajudar nesse trabalho que a gente está realizando. Gente, o professor Plínio trouxe aqui um material para o NECO. Isso aqui, por exemplo, é uma cópia da primeira ata do Corinthians. Tá? E isso daqui está chegando às nossas mãos aqui. Quem quiser dar uma sapeada aqui depois, a gente vai precisar organizar. Parte da tarefa do NECO vai se organizar um material, esse memorial descritivo do Corinthians. Aqui tem a tese de mestrado do professor. Ele vai falar mais, tá? Eu não vou roubar a fala dele, não. Materiais, o Corinthians no DOPS. Isso desde os anos 30, anos 40. Precisava comunicar, tinha uma Assembleia que tinha que comunicar antecipadamente para o DOPS. Nomes do Corinthians mandando aqui, ele mostrou, ele ficou por nomes, eu não vou atrapalhar, né? Porque eu estou muito animado. De associados que o Corinthians mandou para o DOPS. Na revista, aqui, Anuário do Corinthians, 1910 a 1942. Então, eu só fiz esse contexto para te agradecer, professor. Fica à vontade, boa apresentação. Muito obrigado, Rafael. Antes de mais nada, agradecer ao NECO. O NECO é uma instituição que eu já fiquei sabendo, a organização era aqui pelo Walter há bastante tempo. Infelizmente, meu tempo não permitiu vir antes, né? A ideia era vir no dia 11 de maio, mas aí trabalho me tiraram de São Paulo, não pude vir para cá. O Rafael já contou uma sensação muito forte que eu tenho, né? Eu defendi no dia 5 de junho de 92, eu defendi minha dissertação de mestrado sobre a história do Corinthians, sobre os 6 primeiros anos, daqui a pouco eu conto sobre ela. E imediatamente eu escrevi uma carta para o clube, não me lembro quem era o presidente, acho que era do Alibe, dizendo que eu tinha feito esse trabalho, que era um trabalho inédito, que era um trabalho que abordava a história do clube, etc, etc. Colocava à disposição o meu trabalho, uma cópia do meu trabalho, viva ao clube, qualquer coisa à disposição para o clube. Claro, jamais recebi qualquer resposta, e passados 23 anos eu venho ao clube falar sobre o trabalho que eu fiz, né? Dei uma olhada nele agora há pouco e, obviamente, tem que refazer muita coisa, surgiram discussões novas, já mudou muito, né? Já mudou muito. Mas é claro que tem algumas questões que ainda estão muito presentes. Inclusive, eu tinha uma dúvida muito séria. Em 1913, quando o Corinthians ingressa na Liga, imediatamente há uma ruptura no futebol de São Paulo. É a primeira grande divisão do futebol de São Paulo, que é a formação da Associação Paulista de Esportes Atlético, em contraposição à Liga Paulista de Futebol, que é a primeira liga de São Paulo. Eu tinha a ideia de que o Corinthians tinha a ver com isso. E agora saiu recentemente um livro que é originário de uma tese de doutorado que confirma. Ou seja, o racha tem a ver com a entrada do Corinthians na Liga em 1913. Bom, portanto, há coisas desatualizadas, né? É um texto de 92, eu reli algumas partes, evidentemente que a redação é cheia de vício de linguagem, você vai ver umas coisas que jamais escreveria hoje, né? Bom, quando a Valquíria falou da questão feminina, e da questão do pai que leva ao futebol, eu tenho um trauma, só que é um pouquinho diferente. Aliás, é o inverso. O meu pai tinha preferência de levar a minha irmã no futebol para ver o Corinthians jogar e não a mim, né? Ele fez isso algumas vezes,
Tanto que até hoje tem uma partida que eu vejo de 72, Corinthians e Portuguesa, 3-2 para o Corinthians, acho que 1 ou 2 gols do Rivelino, e me dói muito, velho, porque eu não fui ver, né? Não fui, porque o pai não me levou, mas levou a minha irmã mais velha. Mas o meu pai, em 67, quando eu tinha 5 anos e pouco, me leva para ver Corinthians e Palmeiras. Fui ao Pacaembu, ver Corinthians e Palmeiras, e eu confesso que tem uma imagem que eu jamais esqueci. No Pacaembu, ainda com a concha acústica, o time do Corinthians entrando em campo, meiões brancos, calções pretos e camisa branca. É uma emoção indescritível, né? Eu jamais me esqueci dessa imagem. Depois eu lembro um pouco do jogo, perdemos a partida de 2-0 pro Porco, perdemos, né? Não importa. Eu tinha uma certeza, que eu ia torcer para um time que usa calção preto. Eu tinha absoluta certeza. E que não ia fazer uso da cor verde por um bom tempo, talvez o resto da vida. Para mim estava muito claro isso. Então, na verdade, meu pai foi me ajudando a me constituir corintiano, mas teve um momento chave na vida. Para mim, ver de longe, escutar, não ir ao Maracanã, mas escutar sobre a invasão do Maracanã, para mim é o maior momento que tem da história do Corinthians. Para mim, né? Para outros, cada um tem a sua. Para mim não é o título de 77, não é os 90, não é o Mundial nenhum. É a invasão, né? É a invasão que eu prefiro chamar de ocupação do Maracanã, que é mais legítimo. Isso me fez, por exemplo, depois escrever sobre isso. Eu escrevi um artigo sobre isso, né? Pesquisei, fui pesquisar, ler sobre essa questão, né? Porque para mim foi muito marcante. Então, continuei na vida, estudei, acompanhei o título de 77, estava lá, todas as partidas estavam lá. Outro dia vi uma partida postada lá todo dia é dia do Corinthians, que era uma partida contra o Botafogo. Eu não lembrava daquela partida, mas eu estava lá, porque eu fui em todas as partidas em 77 em São Paulo e muitas no interior de São Paulo. Portanto, continuei a vida de corintiano, acompanhei, quando eu entro na faculdade de História, em 81, continuo ligadíssimo ao Corinthians, etc. 82, claro, acompanho a democracia corintiana, etc. Quando eu termino a faculdade, em 84, 85, não pretendia fazer pós-graduação, mas acabei caindo no pós-graduação da PUC. Meu tema de entrada era discutir quais as entranhas da Igreja Católica, como que a Igreja Católica ela discutia as suas decisões, como é que ela pensava as suas decisões, como é que ela tomava uma decisão. Essa é a minha temática de entrada na PUC. Aí fui enrolando, não precisava muito, era só fazer créditos, etc. Quando de repente aparece um professor e diz assim: olha, vocês vão ficar com o tema bastante tempo, vocês vão casar com o tema, vão namorar com o tema, e etc. Escolha uma coisa que vocês gostem. Não escolham alguma coisa que vocês vão se cansar rapidamente. Eu perguntei para o professor: e pode ser assim, futebol, né? Pode. Então acho que eu vou fazer sobre futebol. Eu tive muita sorte, né? O Maurício falou em sorte, eu também vou falar em sorte para mim e para o Corinthians, né? Em outras histórias. Eu tive a sorte de encontrar um professor que chegou a fazer um projeto de pesquisa sobre futebol. Ele desistiu. E aí, conversando comigo, eu falei: claro que você pode fazer. Eu falei: bom, o que? Futebol? Eu falei: bom, uma coisa que eu gosto, vou fazer sobre o Corinthians. E aí eu falei: vou fazer sobre o Corinthians, né? Bom,
nós estamos em 1986, 87. Nesse momento, isso não é tema de trabalho. Isso não é tema da universidade. A gente está discutindo o movimento operário, está discutindo os anarquistas de São Paulo. Eu ia habilitadamente sobre isso, os meus colegas estavam estudando sobre isso, né? Os anarquistas de São Paulo, lendo a Silva Magnani, lendo o Boris Fausto, lendo toda a historiografia que estava discutindo exatamente aqui a discussão que o Rafael tinha colocado. Tanto que eu me lembrei exatamente dos textos que eu tinha lido, dessas discussões, etc. Bom, mas eu falei, não, eu tenho um professor que está me bancando, né? Eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso. E depois do curso, que era preparar o projeto, que foi no primeiro semestre de 88, e quando eu fui começar a fazer o projeto, eu tinha uma professora, que depois foi minha orientadora no doutorado, que ela falou assim, olha, o seu tema precisa ter fonte, senão você não pode escrever sobre isso. E ela dava uma tarefinha para a gente, então vá procurar suas fontes. Bom, ele falava, mas e onde eu vou procurar? Ele falou, bom, você vai fazer sobre o Corinthians? Vai no Corinthians. Então, foi o primeiro lugar que eu procurei, né? E foi a minha primeira decepção. O Corinthians não tinha nada, né? Eu sei que tem, hoje eu sei que tem, mas não tinha nada, né? Eu chego no clube, ninguém entendia o que era o trabalho que eu queria fazer, não há nada, eu me lembro que o presidente era o Matheus era o presidente, mas por sorte eu encontrei um jornalista que era o assessor de imprensa do Corinthians e trabalhava também na Gazeta Esportiva, que era o João Bosco, eu não me lembro o sobrenome dele, né? Quem souber, aliás eu até agradeço ele na introdução do meu trabalho. O João Bosco teve extrema boa vontade. A primeira boa vontade dele me permitiu mais tarde conversar com o Chico Preto, um zagueiro do Corinthians dos anos 40 que eu entrevistei para o doutorado, que foi uma experiência emocionante. Mas aqui, eu converso com o João Bosco, eu vou à biblioteca, eu procuro isso, eu não acho nada, não tem nada. Eu falei, a revista do Corinthians? Não tem. Mas a revista do Corinthians? Não tem. Falei, mas não tem. Até que um dia o João Bosco falou assim, existe a ata do clube. Existe a ata do clube. Falei, ótimo, então eu posso copiar? Não, você não pode copiar. Mas como é que eu vou pesquisar lá? Eu preciso ler a ata do clube, né? Não pode ler, não sei onde é que está, né? E aí a primeira grande anedota foi a seguinte, ele me falou o seguinte, venha tal dia que o Matheus sair, a gente pede para ele, eu peço para ele. Eu falei, tá bom, né? Aí eu venho um dia no clube e ele pega e fala assim para mim, hoje não. Por que não, Matheus está com o nariz vermelho. Quando ele está com o nariz vermelho, não dá para pedir nada para ele. Falei, não dá para dar uma tentada lá, não sei o que, não viu, né? Permitiu. Ele permitiu que eu olhasse as atas, mas eu precisava copiar as atas que estão aqui. Bom, como é que eu faço? Eu posso levar, tirar do clube? Não pode. Eu posso xerocar? Não pode. Bom, mas e aí? Negocia. Felizmente a secretária do clube fez uma cópia para mim, né? Paguei a cópia, etc. Fez uma cópia e é um documento absolutamente fantástico, né? Fantástico. As entranhas do clube estão aqui de 13 a 16. Brigas internas, expulsões, a grande discussão de 13 a 16. Para onde o clube vai? O clube vai continuar no Bom Retiro? Vai continuar um clube de bairro? Vai continuar um clube dos Arrapaldes? Ou ele vai para o centro da cidade e ser um clube da cidade? O que ele vai ser? O que ele vai ser? Era uma discussão, era uma grande discussão que o clube fazia, né? Bom, consegui essa documentação. Outro lugar que eu fui, que eu imaginei que tivesse coisas fantásticas, Federação Paulista de Futebol. Nada. Absolutamente nada. E aí eu tive um azar. Eu marquei uma ida à federação uma segunda-feira. No domingo, a Placar tinha lançado uma matéria, assinada pelo Juca Kfouri, sobre a máfia da loteria envolvendo a Federação Paulista.
Aí chega lá um sujeito e fala que quer pesquisar, fazer mestrado sobre futebol. Os caras achavam que era, né? E claro. Mas lá, felizmente, eu conheci, também agradeço, o Paulo Borges, que jogou no Corinthians. Né? Então, só de ter conhecido o Paulo Borges, só de ter conhecido o jogador que faz o gol do Tabu de 68, já valeu a ida. A federação, mesmo não tendo achado nada, a federação não forneceu nada. E aí não me restou outro caminho. Não me restou outro caminho senão, de um lado, procurar jornais de época. Nos jornais de época, evidentemente que eu não ia achar nada no jornal Estado de São Paulo, da elite. Eu não ia achar nada no Correio de São Paulo, da elite, mas eu achei no Correio de São Paulo. Comércio de São Paulo. Comércio de São Paulo era um jornal mais simpático às causas populares. Lá é que sai, em 1910, a primeira notícia do Corinthians. A primeira publicação sobre o Corinthians. Foi o Corinthians mandando para o jornal, mandou para todos os jornais, mas só lá publicou a fundação de um clube, né, com todos esses associados, né, diretor esportivo, etc. Grande parte da história do Corinthians eu acompanhei pelo Comércio de São Paulo. Né, discussões interessantíssimas, discussões que estão aí presentes no meu trabalho. Mais tarde apareceu um pouquinho no Estado de São Paulo, mas muito pouquinho. E depois eu fui procurar todas as publicações, todas as histórias que foram saindo sobre o Corinthians posteriormente. Né? Então, por exemplo, era uma tradição que as grandes conquistas viessem associadas a grandes reportagens. Né? Então, as vésperas da decisão do campeonato de 74, um caderno da Folha de São Paulo só sobre o Corinthians, né? Com os fundadores vivos, contando, falando, etc. Então eu fui voltando e encontrando isso. Só que há um perigo muito grande nessas histórias. Há um perigo, aí já vou para uma questão metodológica, que é, o Corinthians vira um grande clube. Então depois que ele vira um grande clube, você começa a olhar para trás e você faz uma leitura que eu chamaria de uma profecia retrospectiva, né? Como se o destino corintiano já tivesse traçado, como se os fundadores, debaixo do lampião, já estivessem projetando o campeão do mundo de 2012. O que não é verdade. Em 1910 você está projetando um clube de bairro. É isso que você está projetando. Você não está projetando além disso. Claro que você sonha em jogar na liga, você sonha em jogar no velódromo, mas o Corinthians é fundado em 1910 em meio a centenas de clubes. Centenas. O sonho corintiano era o sonho de centenas de outros clubes. E a maior parte desses clubes simplesmente desapareceram. Clubes, inclusive, eram muito mais importantes que o Corinthians. Eram muito mais estruturados que o Corinthians, eram muito mais fortes, tinham uma comunidade arraigada muito mais forte, né? E por isso que eu acho que a questão da sorte é importante para a gente falar do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem dois momentos de sorte muito grandes nos seus momentos iniciais. A primeira, ao meu ver, a escolha do nome. Escolher Corinthians é de uma felicidade especialíssima, né? Especialíssima. Tudo bem que está ligado ao fascínio pelo Corinthians Futebol Clube, logo em inglês de 1982, está ligado a ele, mas tanto que em 1910, 11, outros Corinthians tem por aí, tem Campinas, tem Jundiaí, Corinthians, o Corinthians não é o único em 1910, né? Mas você sabe que tinha outras propostas de nome, né? Carlos Gomes Futebol Clube, Santos Dumont, né? Convenhamos, ia ser difícil torcer para um time chamado Carlos Gomes ou Santos Dumont. O nome tem um peso aí muito importante. Outro momento muito importante da história do clube, além dessas brigas que ocorrem entre 14, 15 e 16,
é o ano de 15. O ano de 15 é decisivo na história do clube. O ano de 15 é decisivo porque o Corinthians desfiliou-se da Liga Paulista, filiou-se de maneira extraordinária na Associação Paulista, que tinha sido fundada em 1913 por causa do Corinthians, a entrada do Corinthians na Liga, a entrada do Corinthians com o campeonato começado não permitiu que o Corinthians jogasse o campeonato de 15. Então, se me falha a memória, acho que dois campeonatos que o Corinthians não participou da sua história, o de 15, depois de entrar em 13, né? E teve um recentemente, porque acho que só jogaram os times do interior de São Paulo, alguma coisa assim. O Corinthians não jogando em 15 gera uma crise financeira aguda. E por quê? Porque os clubes da associação da elite de São Paulo tinham prometido que jogariam amistosos com o clube, e todos recusaram, e o clube não tinha dinheiro. A dificuldade foi ficando brava, e em 15, eu não tenho absolutamente certeza dessa informação, mas o clube quase viveu a experiência da fusão, quase fundiu-se com outros clubes. E se ele tivesse se fundido com outros clubes, provavelmente o nome teria desaparecido. Né? Seria, aliás, fusão, que foi uma coisa muito recorrente no futebol. Né? Muito recorrente. A Portuguesa é fruto de fusão, o São Paulo da Floresta é fruto de fusão, e assim por diante. Né? Então, são histórias do clube que mostram que não havia um destino traçado. Né? Que as coisas poderiam ter terminado muito cedo para o Corinthians, mas não terminaram. Né? E por que não terminaram? Rafael, você me empreste aqui a tese, a dissertação de mestrado. Aliás, antes de entrar nisso aqui, eu queria rapidamente falar sobre o seguinte. O período que vai da fundação do clube de 1º de setembro de 10 até a entrada da Liga em abril de 13 é um período sombrio da história do clube. Pouco se sabe sobre isso. Se especula, pouco se sabe. Aqui no clube eu também tive o prazer de conhecer o Antônio de Almeida, historiador do clube, etc. E eu perguntava muito para ele sobre isso. Então ele dizia o seguinte: o Corinthians era o rei da várzea. Ganhou todos os campeonatos. Eu falei, mas Toninho, que campeonatos? Todos. Mas quais? Todos. Ganhou de quê? De todo mundo. Mas eu falei, mas onde ele jogava? A várzea do carro. Em tudo que é canto do Timão jogava. Então, é um enigma. Por quê? Porque forjou-se aí a raça corintiana. Mas jogou com quem? Ganhou de quem? Dá para imaginar de quem ele ganhou, mas que campeonato foi esse? Né? Que campeonato foi esse? É claro que tinha muitas qualidades. Aliás, tem um mito na história do clube, eu não sei se já está quebrado ou não, de que o Corinthians origina-se do Botafogo, que era um time da Paula Souza, que era ali pertinho do Retiro, e que era um clube muito briguento, que a polícia fechou, e os antigos associados do Botafogo que fundam o Corinthians. Já escutaram essa história? Não existe essa história, sério? Graças a Deus. Sim. Não, mas essa história, vocês nunca escutaram, essa história é tão recorrente. Botafogo, um time do Corretivo, time briguento, que a polícia fechou, de quebrava pau, toda hora quebrava pau, e aí o clube é fechado pela polícia, e esse clube, depois os seus associados, ficam fascinados pela vinda do Corinthians inglês, que de fato é uma coisa fascinante, e resolvem fundar um clube, etc. Na verdade, o Botafogo existia. O Botafogo era um clube da rua Paula Souza, que fica ali pertinho do Bom Retiro, já pertinho do outro lado da estação de trem, né? Ele desce em direção ao Mercadão. E esse time continuou existindo por muito tempo. E o Neco, por exemplo, jogava nos dois times. Jogaram nos dois times por muito tempo. Tá? De manhã no Botafogo, à tarde do Corinthians e vice-versa. Jogaram. Né?
Aliás, Neco, além de excelente futebolista, é um excelente jogador de ping-pong. Tá? Formação que eu procurei lá no livro do Cittadini, o Cittadini não cita, era um time que praticou muito ping-pong também. Enfim, é um período enigmático da história do clube. Então, para quem vai pesquisar, prato cheio. Né? Eu não encontrei quase nada. Eu encontrei referências, né? Foi o grande tudo. E aí, aqueles mitos fundadores, né? Foi o rei da várzea. Tá bom, mas foi o rei da várzea. E vai se repetindo, vírgula verdade, e ninguém vai investigar. Agora, é claro, tem sinais. Por exemplo, um sinal que eu aponto aqui no meu trabalho. Se o Corinthians, em 1911, vai jogar em Campinas, com o Clube Corinthians de Campinas, se ele é convidado para jogar fora de São Paulo, é porque ele já tem uma certa importância. Né? Já não é mais um clube, né? Não é mais apenas um clube de bairro, já é um clube que tem uma certa projeção. Né? Até porque o Clube de Campinas tem que pagar para o Corinthians jogar lá. Né? Pagar, que eu chamo, é pagar passagem, pagar alimentação para ir jogar lá. Então, o Corinthians já tem aí uma certa importância. Portanto, esse período é um período obscuro da história do clube, que merece toda a atenção de quem for pesquisar. Pesquisar onde? Não sei. Eu fui atrás de jornal, os jornais não citam. Talvez procurar lá no jornal de Campinas, procurar onde o Corinthians jogou. Infelizmente as histórias de vida não cabem mais, né? As histórias de vida já eram, né? Já se foram, todos esses personagens já se foram, infelizmente. E não sei como procurar, mas merece um cuidado nisso. Quando o Corinthians entra na Liga, tem uma matéria interessante, aliás, não é uma matéria, perdão, um livro, o primeiro livro sobre a história do futebol, que é do Antônio Figueiredo, de 1918, editado pelo jornal Estado de São Paulo. Esse livro acaba de receber uma edição facsímile. Ele diz assim: o Corinthians, apesar de pobre, ele está falando de 18, apesar de pobre, tem feito progressos devido aos esforços ingentes de suas diretorias, de 14 para cá. Pode-se dividir em 3 fases o progresso deste clube. Progresso esportivo, devido ao senhor Casimiro Gonçalves, que é considerado o que vai trazer o Almilca para o Corinthians. Progresso moral, devido aos esforços do seu ex-presidente, senhor Ricardo de Oliveira, que leva o clube do Bom Retiro para o centro. E o progresso financeiro devido ao espírito ativo e econômico do senhor João Batista Maurício, dentista, que é presidente desse momento. Né? Então, sempre me pergunto, o que será progresso moral? O que foi o progresso moral do clube? Né? Tenho aí algumas ideias sobre isso. Né? Aqui tem uma citação do mesmo sobre o Amilcar, que vai falar, vai apresentá-lo, e só para não me alongar muito, uma assembleia, escrito aqui por mim, uma outra assembleia, o senhor Ricardo de Oliveira deixou mais clara a razão da sede ter ido para o centro da cidade. Responde o senhor Ricardo dizendo que a diretoria transferiu o clube para a atual sede, foi por conveniência social e mesmo para a elevação moral do clube, que, como todos os sócios sabiam, era injustificadamente difamado por clubes e inimigos que podemos vencer no campo de luta, orgulham-se em difamá-lo, e mesmo para colocar-se à altura dos clubes congêneres. Então, eu estou lendo essa questão moral como o fato do clube ter feito uma concessão a essas elites ou parte dessas elites, né? Ou seja, o que é essas concessões? Mudar a sede,
né? Tentar perder um pouco ou parte dessas origens. Por isso que eu denominei a minha dissertação de, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente, resistência e rendição. A gênese do esporte pelo Corinthians Paulista e o futebol oficial em São Paulo entre 10 e 16. E por que resistência? Porque o Corinthians tem a origem plebeia, claramente plebeia. Ele está numa cidade que exclui, e portanto o excluído é que funda o Corinthians. E ele vai querer participar de um futebol em meio às elites, ainda que o futebol já tinha perdido um pouco a sua condição de super elitizada. O Corinthians não é o que faz o trabalho, ele radicaliza, mas já tem alguns clubes aí que o Americano de Santos já faz um pouco isso, o Ipiranga também, mas o Corinthians começa a quebrar com a elitização absoluta do futebol em São Paulo, mas ao mesmo tempo ele tem que se transformar, ele tem que oferecer alguma coisa em troca. Então, por isso essa ideia de resistência e rendição. E é claro que para a história do clube vai ter lá uma amplíssima significação aí no decorrer da história, né? Bom, enfim, já é tarde, né? Quando o Corinthians entra na Liga, em 1913, para quem não sabe, você tinha uma disputa esportiva, era um quadrangular, né? Um quadrangular, o Corinthians era o menos importante dos clubes, não era favorito, tinham clubes que eram mais velhos, mais importantes, como Minas Gerais aqui do Brás, muito mais importante que o Corinthians, etc, etc. Esse sim era favorito, né? E a decisão da Liga foi a seguinte: o clube que vencer o quadrangular tem acesso à Liga, né? E isso em 13, só que vai passar ainda por uma sindicância para ver se o clube tem condições morais de participar da Liga. Parece que essa sindicância foi meio veio meio aí de sopetão, veio como mudança de regra, né? E eu achei aqui no jornal Correio de São Paulo o seguinte: a apresentação dos Corinthians, lembrando que o nome Corinthians vem de um equívoco, né? Na verdade o time inglês não chamava Corinthians, chamava Corinthians, só que os jornais chamavam ele de Os Corinthians, né? E aí criou o nome do clube. A apresentação dos Corinthians no mundo esportivo paulistano foi a mais lisonjeira e passou muito além da expectativa geral, quer no que respeita à prática do esporte, quer no que alcança ao cavalheirismo de verdadeiros sportmen. O valor esportivo dos valentes Corinthians, e mais, deixou patente e de modo ineludável que eles, os sportmen que nós não conhecemos, são positiva e absolutamente dignos de conviverem com os clubes da Liga na disputa de seus campeonatos. Ou seja, vejam um jornal que ainda dá voz ao Corinthians, como é que ele trata. Ou seja, o Corinthians é digno de ir ao velódromo, né? De um elitismo que nem vou discutir aqui, né? Aliás, elitismo que vocês devem ter visto, não sei se chegaram a ver nos jornais de hoje, o Clube Germânia, hoje Pinheiros, sendo processado pelo, acho que, Ministério Público, porque exige que as babás entrem de branco. Né? Então, sim, a Constituição de 88, a liberdade de expressão é uma conquista muito grande, você tem essa discriminação muito violenta ainda num clube, lá no meio da elite. Enfim, eu acho que a história do clube, ela sintetiza com muita força essa ideia de exclusão, né? Uma cidade que excluía. E como eu acho que é uma cidade que continua excluindo e exclui até hoje,
Por isso que eu vou relacionar também a exclusão quando da invasão do Maracanã, quando da invasão corintiana. Aquela cidade em 76 era uma cidade que exclui, continua excluindo, né? Mandou os pobres para a periferia da periferia, né? Era a cidade que tirou toda e qualquer participação nas ruas, de voltar às ruas, né? Inclusive, depois eu fui escrever um artigo sobre isso, disponível aí também, e eu digo o seguinte: desde o AI-5, em 13 de dezembro de 68, ninguém mais foi às ruas. A rua deixou de ser um espaço de politização. E a presença do Corinthians lá no Maracanã faz com que essa população volte às ruas. Quem estava lá em 76 deve se lembrar. As ruas anarquizadas, né? Eu fui apanhando nos jornais as informações, na Rua Augusta, as pessoas comemorando a vitória corintiana, tirando a roupa e desfilando para Augusta, por exemplo, né? Completamente anárquico. Tudo bem que eu descobri mais tarde, depois de escrever o artigo, que na comemoração da Copa de 70 também houve também muito desses happenings, etc. Né? Por isso que eu faço essa associação, a fundação do clube com o 76. Eu acho que há possibilidades, como há a possibilidade de a gente continuar discutindo essa questão da exclusão hoje, né? Só que, lamentavelmente, quem está excluído não é só a cidade, é o clube, né? O clube que exerce hoje o papel de excluir. Hoje, em sala de aula, estou discutindo com eles a assimetria étnica na sociedade brasileira. Eu dizia para eles: olha, tem aquela foto famosa do Carnaval da Bahia, né? Os brancos dentro do cordão de proteção e os pretos fora, né? Aí eu falei para eles: só que lamentavelmente eu vou dar um exemplo da arquibancada norte de Itaquera, né? E a oeste. Oeste, branca, norte, preta. Isso aí para a história do clube é uma contradição brutal. Uma contradição brutal. É tiro no pé. Tá? É tiro no pé. O clube tem que pensar urgentemente essa questão, né? Eu por exemplo, eu me lembro, vindo para cá, eu me lembrei qual foi a primeira vez que eu vi o Parque São Jorge. Aí meu pai trouxe, em 1974, 1º de junho, ou seja, 41 anos, Corinthians e Nacional, do Amazonas. Jamais eu me esquecer. Jogo às 4 horas, começou a escurecer, os holofotes do Parque São Jorge começam a acender, ou seja, nada, né? E aí eu estava no meio dos gaviões, né? Aí o integrante dos gaviões disse assim: moçada, vamos acender a velhinha, vamos ajudar a velhinha. E para mim o jogo é fantástico por causa desse sujeito, dos gaviões, né? Esse bom humor do torcedor, porque o primeiro gol foi feito pelo Lance, que é o jogador da história do Corinthians que eu sempre me identifiquei muito, né? Tanto que aqui as pessoas falavam, eu falava: ixi, cheio de Rivelino falando aqui. Eu sou o Lance, né? Gostava muito do Lance, né? Ou seja, jogador briguento, corintiano, né? Achava isso fantástico, né? Achava isso demais. Tanto que eu lembro um tempo atrás que ele sofreu um acidente de carro, nem sei como é que ele está, né? Fiquei entristecido pela história, né? Mas, de qualquer maneira, calções pretos me fizeram me apaixonar pelo Corinthians, mas os pretos arquibancada também. Para mim isso era marcante, porque para mim era muito claro o seguinte: se é preto, é pobre, é corintiano. E ponto final. Aliás, não sou eu que falo isso. Nos anos 30, o Corinthians é conhecido como o time dos pretos e dos espanhóis. O Corinthians é o time dos anarquistas. O italiano anarquista é corintiano, italiano palestrino é fascista. Tem registros
registros disso, não estou inventando essa história, tem registros, tá? Tem registros. Porque para mim sempre foi enigmático. Eu sempre tive um problema com o meu sobrenome Labriola, né? Ou seja, italiano, italiano tem que ser palestrino. Eu descobri que não, tem que ser palestrino nada, né? Pelo contrário, te faz corintiano não é essa origem, até porque a gente tem uma origem italiana também. Mas é interessante como era uma questão. Aliás, vocês acabaram de citar aí o Fon, né? O Fon disse que chegou em São Paulo em 54, baiano. Aí ele falou assim, pô, torcer para algum time, né? Aí a gente, Fon, você é baiano? É pro Corinthians. Não, mas não vou olhar, não tem nada para olhar. Não tem nada para olhar. São Paulo é da elite. O Palestra, o Palmeiras é dos italianos. Você é baiano? Baiano é corintiano, e ponto final. Tá bom? Como o mineiro também era corintiano, né? Para quem não sabe, a grande migração para São Paulo após os anos 30 é de mineiros. Os mineiros formam essa massa de corintianos, né? Então, essas origens precisam ser resgatadas, né? Precisam ser resgatadas. Eu só vou finalizar com uma questão que vale para a diretoria, vale para os jogadores, vale para todo mundo. Eu me lembro de uma atriz corintianíssima chamada Graça Terno. Faz tempo que eu não vejo ela atuando. Eu me lembro que ela fez Campos de Piratininga, que era sobre futebol, ali no Teatro Paim. E ela tinha uma proposta para o clube, que ela deve ter apresentado para o clube e ninguém deve ter ligado. Ela achava inconcebível alguém vir jogar ao clube e não conhecer a história do clube. Ela achava inconcebível. Ela achava que o cara vem jogar aqui, ele tem que escutar a história do clube, ele tem que conhecer a história do clube, ele tem que assistir alguma coisa, ele tem que conhecer o que é isso, né? Como é que você vem jogar no clube que você não conhece, né? Você tem que conhecer, você tem que conhecer quem jogou nesse time, você tem que conhecer as dores que esse time viveu, você precisa conhecer isso, senão como é que você vai entrar em campo? Como é que você vai entrar em campo? Ou seja, não é qualquer coisa. Se qualquer corporação faz isso, por que um clube carregado de significação não tem um negócio desse? Então, a primeira proposta. E, evidentemente, que o clube, né, nem ligou, né, absolutamente nem ligou. Exatamente que não. Eu nem sei porque também não liga, não tenho a mínima ideia, mas você precisa resgatar essas questões. Precisa resgatar, ou seja, vale para todo mundo, né? Acho que vale para todo mundo. Agora, quem entra no campo para vestir a camisa do time e não conhece isso, né? Não lembro onde que eu li no Facebook, aí, de alguém daqui, o cara vem no aniversário do clube de blazer verde, podia, né, pensar um pouquinho, né? Bom, é isso. A imagem mais que merecida do professor Plínio. Estamos com problemas técnicos aqui, estamos com um microfone só. São 10 horas. Ninguém foi embora, está todo mundo empolgado, então vamos tocar aqui mais meia hora. Não sei se a rádio pode tocar mais meia hora, mas nós estamos indo porque está todo mundo emocionado aqui nesse momento. Gente, vou pedir assim, perguntas, não é discurso. Porque senão fica difícil, e já disse que a porta está aberta para vocês também participarem das reuniões ordinárias. Tem a primeira aqui, eu vou fazer bloco de 3, 4 perguntas, o professor responde e a gente volta. De novo, nós temos um limite de horário, então não vai dar para a gente esticar muito, mas vamos lá, vamos tocando. Nicolas, que é pesquisador do NECO. Olá a todos. Professor, eu sou de Campinas e você mencionou o jogo de 1911 e na hora uma informação me chamou a atenção justamente por eu ser de lá, porque você falou assim, um time que tenha sido convidado
um ano depois da sua fundação para jogar em Campinas, não era um time tão pequeno assim, algo deve ter feito. Aí eu pensei assim, peraí, mas 1911, hoje a gente fala assim, São Paulo é um monstro, 20 milhões de pessoas, Campinas é uma cidade média, né, 1 milhão, foi convidado para Campinas. Mas em 1911, Campinas e São Paulo não tinha uma diferença tão grande quanto hoje em dia, né? Campinas, inclusive, alguns anos antes, tinha sido cogitada para ser a capital do estado de São Paulo, e não foi porque teve um surto de febre amarela, e foi a cidade de São Paulo. Então, eu estou dizendo isso justamente para mencionar que o Corinthians ter sido convidado para jogar em Campinas em 1911 é ainda mais significativo. E eu pensei em outra coisa, hoje a gente fala assim, o Corinthians foi convidado para jogar em Campinas. Pega Bandeirantes, 3 carros, chega lá. Mas em 1911, o Corinthians chegar em Campinas, eu queria te perguntar, você sabe como eles foram? Tinha linha férrea, eu queria que, se você, ou até Jundiaí só, de Jundiaí para Campinas, se você podia esclarecer um pouco mais de como chegou lá para Campinas. Peraí. Quem foi que pediu? Depois eu passo para o Luiz. Boa noite, professor. São 2 colocações rápidas. A primeira é a seguinte: eu tive o prazer de fazer aquela invasão lá no Rio de Janeiro. Fui eu, meus 2 irmãos, nós tínhamos um Dodginho na época, e foi um sufoco para chegar lá, inclusive para circular na cidade, porque nós éramos ameaçados, paulistas, não sei o quê, tal, mas no fim a gente acabou tendo algum apoio da torcida do Flamengo. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, em relação a esse incógnita no clube, no período das trevas que ninguém sabe do clube. Será que no próprio Bom Retiro existe alguém, algum neto, algum parente que saiba alguma coisa a respeito desse período? Já vou passar para o Luiz. Mônica. Professor, bom, primeiro eu tive na invasão, eu não lembro de apoio da torcida do Flamengo. Eu lembro de 70 mil corintianos realmente, a partir do sábado das 14 horas, tomando de assalto o Rio de Janeiro. Professor, não é uma pergunta, eu queria fazer um agradecimento. Eu revivi nas suas palavras o meu avô. Meu avô chegou da Espanha, fugido da guerra e da fome, em 1907 abraçou o Corinthians. Ele era um anarquista, ele foi depois, mais tarde, ele era analfabeto, ele veio para substituir a mão escrava nas lavouras, né? E ele foi uma pessoa muito politizada, que aprendeu a ler e escrever sozinho. E tudo isso que o senhor falou, de sindicalizar, de toda essa questão, realmente eu vivi muito isso com meu avô. Ele teve uma grande influência na minha família, comigo e com meu irmão, realmente com o Corinthians e com a questão assim de ser de esquerda. E eu acredito que o Corinthians é um time de esquerda mesmo, né? Que tem esses propósitos de esquerda. Então, eu achei muito bacana isso, porque a gente viveu muito isso na minha família, entendeu? E o meu avô trouxe muito isso. E eles moravam também na Moca, naqueles... eram tipo cortiços mesmo, né? Porque eles vinham todos os italianos e espanhóis muito pobres. E realmente tinha uma grande divisão entre os italianos corintianos e os italianos palmeirenses, e realmente eles eram acusados de fascistas, quem era do outro lado. É só uma constatação, porque foi uma história viva que eu tive a oportunidade de ter na minha família. E achei muito bacana a sua colocação da questão da exclusão, porque eu acho que o Corinthians hoje está fugindo das suas origens. E acho que isso é uma coisa que, a médio prazo, pelo menos, nós vamos pagar caríssimo por isso. São poucos corintianos, já pelo que a gente está vendo aqui, estão se propondo a ouvir a história verdadeira do Corinthians. A gente tem muita gente em Facebook, mas não tem aqui. Então, que a gente possa realmente ser um porta-voz disso, porque eu sinto que o Corinthians está doente e a gente precisa resgatar esse Corinthians. Muito obrigada. Vou passar para o Luiz e aí eu devolvo para o professor Plínio. Curiosamente, eu ia mais ou menos na mesma linha que a Mônica colocou, sobre essa questão um pouco da origem, né, dessas origens sociais
Eu penso assim também, já em certas discussões sobre esse assunto, se o Corinthians, ao aceitar ir para o centro, ir para a José Bonifácio, ele já não tinha começado ali a rasgar essa história do time popular. Assim, a gente percebe esse processo de legislação nos últimos 20 anos mais fortes, com a exclusão do corintiano do clube, e agora com a exclusão do estádio também, e essa coisa meio parece que o estádio do Corinthians hoje parece aquele hotel 5 estrelas que tem decoração de favela. Escreve o time do povo, mas ele bota com o ingresso R$150, o cara embaixo está longe de ser do povo. E, então, assim, eu fico pensando nisso, assim, naquele momento que se decide ser moralmente aceito por aquela sociedade que ele nasceu contra, se ele já não começa ali a rasgar essa história, que se acrescenta, se acelera muito no pós do Alibi. Na verdade, acho que é um pouco isso, porque as outras perguntas que eu ia fazer foi mais ou menos sintetizado por todo mundo aí. Só mais uma e já devolvo. Então, na tua pesquisa, você até falou aqui a questão do Corinthians ser também um time de pretos, né? Nesse período aí de 10 a 16, quer dizer, como é que fica essa relação de time de pretos com um clube que está se formando institucionalmente? Se essa ideia de time de preto, como é que ela nasce? Ou ela é um pouco essa enigma que você falava de 10 a 13, né? Todo mundo fala que é time de preto, mas como é que isso documentalmente, quais as evidências disso, como é que isso nasce? Como é que essa tradição nasce na história do Corinthians? Bom, vocês estão postando na minha memória agora, né? Campinas, invasão. Nossa, bom, Campinas. Tem uma outra história de Campinas muito interessante, que está ligada a 14 e 16, acho que por aí. Uma briga muito séria, que já está apontando para a questão do rompimento do Corinthians com essa questão dessa tradição popular. A Ponte Preta de Campinas convida o Corinthians para jogar em Campinas. O Corinthians aceita, mas o Corinthians exige passagem de primeira classe, de trem. E aí veio uma discussão do setor mais popular do clube dizendo que era sacanagem com a Ponte Preta, que era um time pobre exigir primeira classe. E aí o jeito do clube falou, não, o Corinthians agora já é mais importante. A gente não pode mais viajar de segunda classe, a gente quer viajar de primeira classe. Então é uma tensão no clube, tensão que está aqui nas atas do clube, basta querer ler. Né? Essa tensão está lá presente. Né? Agora, eu não acho que essa relação é sempre uma relação de troca. É sempre uma relação de troca. Nem você se entrega completamente e nem o outro também o faz. Eu acho que é uma relação que sempre vai haver algum tipo de equilíbrio. Né? Claro que em algum momento ou outro pode se quebrar com isso. Impossível manter o Corinthians na pureza de um clube de bairro. Não, se ele se mantivesse na condição de clube de bairro, ele não iria para a Liga, se ele não tivesse feito concessões, né? Que o que a gente precisa avaliar é o tamanho delas, né? O quanto isso custou, né? Se valeu a pena ou não, esse é o debate. Mas não tem jeito, você vai ter que fazer concessões, senão você está fora. Agora, eu acho que a gente não pode esquecer que existe o lado B da história, né? O lado B da história. Ou seja, a gente tem que também olhar para a história do clube e quem trabalha com história tem essa responsabilidade, corre o risco de procurar e encontrar o que não gosta. Tá? Então tem momentos da história do clube que são muito difíceis. Esse primeiro, durante o Estado Novo, esse clube viveu com a forte presença do DOPS aqui dentro, tá? E inclusive trouxe aqui alguns documentos do DOPS que apontam possivelmente para sócios sendo perseguidos pelo DOPS a mando da diretoria. Tá? Então tem que investigar isso, tem que investigar especificamente sobre a questão dos pretos.
Tem uma obra que acabou de ser lançada, o Rafael estava lá presente, que é do Wilson Gambetta, discutindo as origens do futebol. E ele diz o seguinte: obviamente que os imigrantes, e principalmente italianos, é claro que eles são racistas, é claro que eles vão se contrapor ao negro. Todos querem se contrapor ao negro. O negro foi escravo. E, portanto, é necessário se contrapor a ele para se afastar de qualquer possibilidade de se aproximar da escravidão. E, portanto, sim, haverá a discriminação. Não tem a presença do negro no Corinthians. Não tem nesses primeiros anos. Inclusive, há quem diga que o próprio Neco evita a ascensão de um importante jogador negro, que é o Davi. Precisa se investigar o Davi, quem é esse cara, se realmente era um grande jogador, etc. Vocês sabem disso. Então tem que se fazer essa investigação. Tem um livro que quem está pesquisando São Paulo pré-Corinthians precisa ler. É um livro que se chama São Paulo Não Era Só Italiano, que mostra como é que os negros dessa cidade foram excluídos. E, lamentavelmente, uma coincidência, não tem nada a ver com isso, né? No ano de 1910, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, os homens pretos que ficaram no Largo do Rosário, que hoje é onde está o prédio do Banespa, do Santander, ali havia uma igreja. O prefeito de São Paulo, Washington Luiz, mandou derrubar essa igreja, dizendo que ela para em frangalho. Só que ali era muito mais que uma igreja. Ali ficavam as Irmandades Negras. Ali as negras vendiam ervas, ali todas as práticas culturais negras. As lavadeiras negras estavam ali na Baixada, na Várzea do Carmo, né? Eram as lavadeiras que trabalhavam ali. E, portanto, todo o centro nervoso negro de São Paulo estava ali. Com a derrubada da igreja e a transferência para o Largo do Paissandu, que continua tendo a Irmandade do Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros, só que os negros foram excluídos, foram sendo empurrados. E para onde eles vão ser empurrados? Para a Barra Funda. Eles vão ficando na várzea da Barra Funda. Ou para o Bexiga, vão sendo excluídos. Então, por que ela o livro faz essa discussão? Porque a gente fica com a impressão que São Paulo era uma cidade de italianos imigrantes, e os negros, eles foram excluídos, literalmente excluídos. Então é muito interessante, em fotografias de São Paulo desse começo do século, a gente não vê um único negro. Nenhum. Por quê? Foram excluídos. Né? Então, é uma questão que o Corinthians tem que resolver. Tá? Tem que resolver. Agora, mais tarde, outra sorte corintiana. O Corinthians teve outra grande sorte. Não surgiu em São Paulo um clube de espanhóis. Então o Corinthians assumiu a condição do clube espanhol e gradativamente ele assume a condição do clube do resto. É o resto. Ou seja, você não é italiano, Corinthians. Você é espanhol, Corinthians. Você é negro, Corinthians. Você é mineiro, Corinthians. Então agrega todos que são o resto. Né? Então essa é uma marca corintiana, né? É o clube do judeu, é o clube do sírio, é o clube do armênio. É o clube dos imigrantes que não tem espaço na cidade. Até porque quem vai estudar a cidade do começo do século não pode esquecer de uma questão fundamental. Essa cidade, ela não tem raiz, ninguém tem raiz nessa cidade. Ninguém tem raiz nessa cidade. Uma cidade que tinha 35 mil habitantes em 1872, ela tem 300 mil no ano de 1900. 300 mil. Sendo que a língua menos falada em 1910 é o português. É a língua menos falada nessa cidade. Se fala italiano, se fala alemão. Então, é um lugar de desenraizados. E o clube surge, o clube e a prática religiosa surgem para enraizar. Portanto, o Corinthians serve como enraizamento, como os outros clubes servem também. Só que ele é o enraizamento do resto, daquele que ninguém quer, né? Que é o espanhol, que é o negro, que é o mineiro, etc. Então, clube de pretos espanhóis é uma alcunha dos anos 30.
Lá em 1910, 15, não. Com certeza não. Ao contrário. Né? O Corinthians tem resistência, por quê? Porque o imigrante tem resistência. O imigrante quer afastamento. Então, para a história do clube é lamentável ele ter incorporado e voltar a desincorporar hoje. Isso é triste, isso é complicado. Alguma questão não foi respondida? Eu não sei. Só a minha, que eu havia perguntado a respeito do período que tem de história, se não tivesse, quando se descobrir isso, lá no próprio número de... Difícil. Sim. Para responder para você, Claro. que quando eu falei a respeito da questão... O apoio do Flamengo? Eu não generalizei, porque Sim. assim, eu e meus irmãos, que por acaso se perderam na cidade, e ficamos preocupados e tivemos apoio. Então não foi generalizado. Bom, eu aviso num ponto, né? Não fui ao Maracanã porque minha mãe não deixou. Eu era pequeno, minha mãe não deixou ir. Agora, e depois para Porto Alegre também não fui, e o meu cunhado, os amigos foram escondidos de mim porque sabiam que eu ia querer ir, né? Agora, esse período é muito difícil. Por exemplo, eu sei de uma menina que está fazendo uma pesquisa sobre anarquistas no futebol, clubes anarquistas. Falam de um clube anarquista do Bom Retiro. Ele não consegue informação nenhuma. Ele não consegue. Muito tempo, passou muito tempo, os testemunhos desapareceram, os documentos praticamente desapareceram, há poucos registros. Agora, por incrível que pareça, quando eu ia olhar para o futebol, no começo lá de 1910, 11, o futebol ele estava em dois lugares. Quem olhar minha dissertação vai descobrir isso. Quando é o futebol da várzea, é na página policial. Quando é o futebol da elite, é na página de esportes. Né? Continuamos um pouco por aí, né? Não quero me alongar, mas Pavilhão 9. Massacre no Pavilhão 9. É o tráfico, acerto do tráfico. Bom, se acerto do tráfico, quem morreu? Morreu justamente quem matou, fez um bom serviço e está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Ué, como está tudo resolvido? Mataram 9 pessoas. Como está tudo resolvido? Ao contrário, não tem nada resolvido. Precisa começar a resolver o que aconteceu. Mas o que é o setor popular? Então, antes de acontecer, é o setor popular. O que aconteceu já está pré-estabelecido, já veio o julgamento do que aconteceu. Então, por incrível que pareça, talvez esses registros possam ser encontrados em processos judiciais, se sobrou algum. É um jeito de encontrar essas coisas. Agora, o trabalho do historiador é o trabalho da formiguinha. Ele vai descobrindo as coisas, ele vai atrás, ele vai conversando com as pessoas, ele vai atrás de documentos, ele investiga, ele vai investigando. E muitas vezes você vai procurar um negócio, achar outro, é incrível. Por exemplo, eu descobri que a revista Corinthians tem na biblioteca Kennedy, que fica lá em Santo Amaro. Não cabia mais na Mário de Andrade, mandaram lá para João Dias. Você vai descobrindo. Rafael acabou de falar que o clube tem a coleção da Gazeta Esportiva, que eu tanto precisei e não consegui. Tem a do Corinthians, então tem que investigar. Mas sempre com esse olhar, que eu estava dizendo no início, as histórias foram contadas depois. No auge do... Rafael, tem um tempinho para contar uma historinha muito rapidinha? Tem, professor. Então deixa eu contar uma história muito rápida. Se tiver, a gente arruma. Vocês conhecem a história de uma partida do Corinthians com a seleção brasileira em 58? No Pacaembu? Quando a CBF tinha aquelas idiotices de fazer essas partidas, evidentemente a seleção vai jogar e era a última partida antes da Copa de 58, antes da ida para a Copa. A famosa Copa do Brasil ganha. Nesse jogo do Pacaembu, quem está jogando pelo Corinthians está com raiva que não foi convocado. Né?
Resumo da ópera. Reza aí uma história de que um zagueirão do Corinthians, que eu não me lembro o nome, deu uma pegada feia no Pelé. E o Pelé sai de campo machucado. Saiu lá assim, machucado do campo. Bom, e portanto, imaginem se o Pelé não tivesse jogado a Copa de 58. O Brasil poderia não ter sido campeão de 58, né? E aí, imagina, significaria para a história do Brasil não ter sido campeão de 58, etc. Bom, essa história eu acompanhei por 3 jornais, mas depois teve um menino lá, é o Miguel Arcanjo do Paraná, que escreveu um artigo sobre isso. Vocês encontram facilmente na internet esse artigo dele. Então, o que ele fez? Ele procurou nos jornais como essa partida foi narrada. Então, tem um jornal que dizia o seguinte, que de fato o zagueiro do Corinthians quebrou o Pelé, de propósito. Aliás, bom, é maldade, nem vou falar. Bom, quebrou o Pelé de verdade. Outro dizia que o Pelé já estava machucado e o outro jornal nem cita esse lance. Agora, por que essa história é recuperada hoje? Por que você escreve sobre essa história hoje? Porque o Brasil foi campeão. E porque o Pelé virou o maior jogador da história do futebol. Se por acaso o Pelé tivesse ido para essa Copa e tivesse sido mais um, ele era reserva. Ele foi reserva nas 2 primeiras partidas. O Brasil não tivesse sido campeão, ou tivesse sido campeão e o Pelé tivesse uma participação menor. Alguém lembraria dessa partida? Não. Tá? Então, o valor dessa partida veio a posteriori. Então, é esse cuidado que o pesquisador tem que tomar para evitar de dar um valor que na própria época não teve. Por isso eu tive muita dificuldade. Eu li lá o fundador do clube 30 anos depois, 40 anos depois que o clube já ganhou 10, 20 títulos. Né? E aí, é claro, você fica com a sensação, aquela que eu falei para vocês, da futurologia retrospectiva, ou seja, estávamos construindo um grande clube. Como se fosse possível essa teleologia, né? Nós já estávamos caminhando para isso. Não. Construção para e passo. Né? Na minha leitura, evidentemente. Né? Pode ser que alguém leia de outra maneira. É a leitura que eu faço. Tá? Rafael? Eu vou passar aqui para mais 2 perguntas rápidas e também peço para o professor também para que seja rápido. Vou começar aqui pelo Anderson. Anderson também é pesquisador do NECO. Eu queria aproveitar atualmente, eu sei que não é um momento, mas para quem não teve a oportunidade de explicar o porquê que a torcida organizada saiu do meio do campo e foi para o final, acho isso interessante. E a torcida do Corinthians no início, como que era? Ela aceitou muito fácil essa ida para o centro, fazendo uma analogia com a saída do Pacaembu para ir para a Arena. Como que foi também lá no início? Teve alguma rejeição da torcida por parte dela? Vamos lá. Maurício, pesquisador do NECO. O prêmio, só um comentário, esse zagueiro se chamava Ari Clemente, porque ele bateu no Pelé. E o jogador que não foi para a Copa 58 foi o grande Luizinho, pequeno polegar, né? Que merecia estar lá, no meu entender. Eu acho que esse jogador que o NECO foi até um pouco racista, eu acho que não era o Davi, não. Acho que é um jogador chamado Pingo, que jogava no Corinthians em 1919. Pode. Patrimônio do NECO. O Maurício Sanara. Boa noite, sou Henrique. Professor, uma dúvida que surgiu aqui. Se não me engano, o primeiro presidente do Corinthians, Mauro Batalha. Miguel, desculpa. Ele tem uns dizeres, ouvindo o pessoal todo aqui falando das origens anárquicas nossas. O Corinthians é o time do povo e para o povo, quase que anárquico. Procede, é verídico? Ele foi presidente até 13.
Professor, só te pedir já para responder as perguntas, e aí já poderia fazer as considerações finais para a gente terminar. Não, eu não encontrei. Eu encontrei porque não tem registro disso. De 10 a 13 não tem registros. Do clube, do dia a dia do clube. Né? Não tem. Anderson, em 14, 16 é tenso, é briga, é quebra-pau. É a assembleia que termina às 3 da manhã. Por quê? Porque são posições diferentes, são olhares diferentes. São olhares muito diferentes. Então, do mesmo jeito que hoje, você tem que pagar o estádio. E aí, como é que você paga o estádio? Né? Você paga. Mas como é que você paga o estádio e mantém essa chama popular? Como é que você faz essas duas coisas? Né? Tem que pensar. Podia, por exemplo, chamar o torcedor para pensar. Né? E tal. É bom, né? É interessante isso. Agora, é contraditório, né? E a torcida vai, somente no Pacaembu, ela vai indo para os cantos por conta dessa questão da segurança dos estádios, que é a divisão dos estádios, etc, né? Que vem, eu não lembro a época mais, 92, 91, né? Mas no Pacaembu, o centro era da camisa 12, ou da Coração Corintiano, acho que era a camisa 12, depois os Gaviões ficavam na viradinha, né? E do outro lado, a inesquecível torcida da Curvinha, né? Que é esse torcedor bem-humorado, etc. Agora, é claro que faz parte dessa elitização, não há a menor dúvida sobre isso, né? Faz parte. Agora, o torcedor é muito contraditório, né? Ele é da invasão do Maracanã, ele é do evento mais fantástico que eu conheço da história do Corinthians, mas também são os Gaviões que no dia seguinte a faixa da anistia vem a público dizer que não tem nada a ver com a faixa. Não tem nada a ver com isso, etc. Os Gaviões que têm que a morde e que assopram a democracia corintiana, né? Que tratam de maneira muito contraditória, né? Ou seja, democracia sim, anarquia não, bagunça não, ou seja, ou se assume as coisas na sua totalidade ou não. Então há essas contradições sem dúvida nenhuma, né? Então nós estamos num momento especial dessa contradição. Nós estamos num momento chave dessa elitização e o Corinthians corre riscos, sim. Corre riscos muito sérios, não agora, mas daqui 20 anos. Corre daqui 20 anos. Tanto que não sei quem foi daqui que postou o manual para o Coxinha frequentar a Itaquera, né? Não lembro quem foi. Engraçadíssimo, né? Ou seja, corintiano, se pisar no seu pé, faz parte. O time está perdendo. Eu não sei quem foi, né? Oi? Eu não sei quem foi. É fantástico isso, né? Você precisa fazer uma manual para isso, né? Precisa que tem, porque sai o torcedor, entra o cliente. O cliente quer o quê? O cliente quer que o time ganhe de 3-0. E não dá, já veio no Sócrates fala tantas vezes. Não dá, às vezes as coisas não acontecem. Você vai lá, a bola não entra, né? Ou eu ia em jogo dos anos 70, às vezes atacava o Juventus, tomava um gol aos 40 do segundo tempo, e pô, você vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Não tem jeito, perdeu, né? Perdeu. Ou podia ganhar, podia um montão de coisa, não foi, né? Bom, eu vou concluir a minha fala pela hora, evidentemente, né? Primeiro, agradecer ao Neco, né? Agradecer a cada um de vocês. O privilégio de ser escutado é um privilégio único, vocês devem saber disso. O privilégio de falar é bem menor do que o privilégio de ser escutado. Ainda mais, eu esperei 23 anos, né? Mas não tem problema. Não tem pelo seguinte, eu nunca me importei com essa questão, né? Antes de mais nada, eu fiz o trabalho e trabalho com essas questões, pesquiso, porque sou corintiano, né? E um dia descobri mais ou menos o que era ser corintiano. 1º de setembro de 2010, centenário do clube,
aquela muvuca lá no Bom Retiro, lá no lugar da fundação, né? Eu nasci no Bom Retiro, tive esse prazer também. E não fui lá na confusão, etc. Mas depois se acalmou, todo mundo foi embora, não sei para onde, acho que foi para Gabaú. Liguei para o Paulinho, meu amigo de escola, corintiano, no Bom Retiro. Liguei para o meu irmão, corintiano. Vamos ao Marco. Aí fomos ao Marco, de fundação do clube, lá no José Paulino, fomos ao Marco. E no Marco, levamos lá, compramos lá uma cervejinha, qualquer coisa para celebrar o centenário, né? Aí o Paulinho fala assim, o Paulinho tem minha idade, o Paulinho fez o pré-primário comigo em 1968, ele fala assim, nós não seríamos amigos até hoje se não fosse o Corinthians. O Corinthians que faz a gente ser amigo até hoje. É verdade. Talvez estivéssemos mais distantes mesmo, mas é o Corinthians que faz a gente estar junto até hoje. Então foi uma definição que me... Não apenas o Paulinho não está aqui. Aqueles corintianos de raça, né? Todo corintiano, né? Uma vez, só para concluir, eu aqui fui dar no jogo. O jogo pergunta, Júlio, que é o maior corintiano que você conheceu? Então não tem maior corintiano. Corintiano, tem maior, nem menor. Corintiano, né? Aí o Júlio encheu o saco e falou, Chico Mendes é o maior corintiano que eu conheci. De certa maneira, eu concordei com o Júlio que foi, mas eu não acho maior nem menor. Né? Feliz de quem foi ao Maracanã, tem uma inveja profunda, tanto que essa inveja me obrigou a escrever sobre isso. Ao mesmo tempo, e aquele sujeito que está longe, está no Japão, e está acompanhando essa conversa da gente. E o cara que é apaixonado pelo clube nunca viu o clube jogar. Ele é menos corintiano? Não é. Não é. Corintiano é corintiano. Ponto final. Professor, quero mais uma vez, o senhor merece, quero mais uma vez agradecer a tua presença, dizer que a gente aprendeu muito como pesquisadores, inclusive, porque até das coisas desagradáveis da tarefa do pesquisador, pedir ao senhor e convidar para nos ajudar cotidianamente na medida das suas possibilidades. Queria agradecer a vocês que ficaram aqui até agora e agradecer a inteligência de vocês, agradecer uma dificuldade nossa, porque nós, como tem poucos espaços, né, esse aqui é um espaço que eu costumo dizer de liberdade, mas eu tenho que dividir essa preocupação com todo mundo. Isso aqui não é uma instância deliberativa, consultiva do Corinthians, né? Nós temos uma responsabilidade de fazer um trabalho institucionalizado, tem suas dificuldades também, e todos os colegas entendem isso, e a palestra não deixou de ser menos incrível. A palestra não, que palestra é do outro parque, só a apresentação deixou de ser menos incrível. É a energia aqui que está, professor, todo mundo está sentindo, acho que está todo mundo feliz. Vocês só vão cantar o hino? Não? Tem um hino aí ou não? Não precisa, né? Tá bem. Então solta o hino aí pra gente cantar aqui, agradecendo ao professor. Em homenagem ao professor Plínio.